Ok. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Eu te ia apresentar pela formalidade. Claro. Bom, então, boa tarde para todas, para todos. Esse é o nosso primeiro seminário, então, da disciplina de Seminários e Métodos Matemáticos. Tenho a honra, né, de apresentar a nossa primeira palestrante, a colega nossa de departamento, a professora Luciana Salgado, lá da FRJ, que vai falar hoje sobre matemática, sobre uma visão de uma dinamicista, a área de pesquisa e algumas mulheres que fazem parte dessa história. Então, por favor, Luciana. Obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite, né? Eu sempre fico muito contente de poder falar um pouco da, da minha área de pesquisa, e ainda mais para estudantes, né, de graduação, que em geral a gente fala muito para colegas de pesquisa, mas eu gosto muito da propaganda de fazer a propaganda na graduação, né? Acho interessante e em geral a gente se diverte muito porque, como vocês vão ver, sistemas dinâmicos é uma área muito diversa, é uma área que se intersecta e que tem uma interdisciplinaridade muito grande, né? Então, como a Juliana já falou, eu vou falar da matemática sob a minha visão como dinamicista. Vou falar alguma coisa histórica muito por cima assim para vocês. E vou fazer uma puxadinha para mulheres que fazem parte dessa história, né? Então, deixa eu ver aqui se estou passando certo. Por que estou travando? Bom, então, um sistema dinâmico no sentido determinista da coisa, porque existem os probabilistas, né? Os estocásticos, é você considerar um espaço, os elementos desse espaço, e olhar para a relação de evolução desses elementos dentro desse espaço. No sentido da matemática, essa lei de evolução é dada por uma lei matemática, uma função. Okay? O objetivo principal é compreender o comportamento a longo prazo. Ou seja, você faz assim, o que a gente chama de iterar, né? Aplicar a função seguidamente, quantas vezes a gente quiser e puder, e olhar para isso quando esse tempo aí que a gente, ou seja, os iterados, né? Quantas vezes a gente aplica isso, for para infinito. E observar o que é que acontece com o sistema como um todo, com as órbitas em particular. Bom, tem várias formas de você estudar o sistema dinâmico. Eu vou dar um exemplo de como tudo isso começou, né? A princípio, a gente tinha o estudo quantitativo, né, das funções, mais ou menos por eu não lembro bem o século agora, mas Newton e Leibniz, né, queriam resolver equações diferenciais. A gente modela basicamente os fenômenos físicos por equações diferenciais. E a ideia na época era como resolver as equações. Então era uma coisa mais determinada a resolver determinadas certas equações, e numericamente ou usando funções elementares, que a gente chama de elementares, que é exponencial, as funções trigonométricas, mas viu-se que não se era capaz de resolver qualquer tipo de equação diferencial somente com essas funções elementares. Aí eu vou botar aqui um filminho pra gente que fala um pouquinho dessa história no início, né? Todo As mundo está pegadas ouvindo? indicam o caminho seguido pelos atletas, suas trajetórias. Sim, professora. Desculpa, deu uma pausa aqui, né? Deixa eu ver o que foi que houve. Ok. Suponhamos que os passos desses senhores sigam uma cadência regular,
mas que estes passos fossem para alguns grandes e para outros pequenos. Quando o Lego vai rápido, 2 traços consecutivos ficam distantes. Quando ele vai devagar, os traços se aproximam. A flecha que une 2 passos consecutivos indica a velocidade. Ela é, de certo modo, a diferença das posições em 2 instantes consecutivos, donde o nome cálculo diferencial. Os Legos correm uns 100 metros. Quem vai ganhar? (9,58) Bravo! Na verdade, um movimento raramente consiste em passos separados. Veja, por exemplo, esses carros rodando. Eles rodam, não caminham. Que sentido dar às suas velocidades? Uma ideia consiste em dizer que, na verdade, este filme é constituído de 25 imagens por segundo, de modo que possamos, de fato, pensar que a moto dá 25 passos em cada segundo. E podemos então falar de sua velocidade como se falássemos da velocidade do Lego. Newton considera todo movimento contínuo, como uma espécie de limite, de movimentos passo a passo, mas cujos passos se tornam tão pequenos que não são mais percebidos, como no cinema. Calcular a velocidade de um deslocamento é o que chamamos de calcular uma derivada. É o objetivo do cálculo diferencial. Vejamos alguns movimentos. As flechas que indicam a velocidade são chamadas pelos matemáticos de vetores. Agora imaginemos o problema inverso. Você vê flechas espalhadas por todo o solo. Falamos de um campo de vetores. Imagine um campo de trigo, mas em vez de um galho contendo trigo, você tem um vetor. A missão dos Legos é se deslocar com a velocidade que é indicada pelo campo de vetores. Fácil, poderão dizer. Eles olham para os próprios pés, veem um vetor que lhe informa a velocidade, e então partem no sentido do vetor com essa velocidade. Um instantezinho mais tarde, eles chegam num novo ponto com uma nova velocidade. Então partem num novo sentido e assim por diante. Andar a pé não é difícil. Basta colocar um pé diante de outro e começar a andar. Realmente é preciso explicar o que significa um instantezinho mais tarde. E a resposta de Newton seria um instante infinitamente pequeno. Já vimos, um movimento contínuo não é igual a uma sucessão de passos. É um limite. Quando os passos se tornam cada vez menores, em vez de saltitar como um Lego, pegue um carro e rode de modo contínuo. Então você descreve o que chamamos de trajetória, uma curva sempre tangente a um campo de vetores. Temos um campo de vetores no plano e 2 pontos que tomamos como posições iniciais de 2 motos. O teorema de Cauchy-Lipschitz resume o conceito de determinismo. Afirma que estes dados determinam a trajetória futura. Partindo de cada ponto há uma única trajetória, cuja posição inicial é o ponto dado.
Cada ponto tem o seu destino diferente dos outros. O Lego frente a seu destino. A única coisa que pode fazer é seguir sua trajetória, e portanto duas trajetórias não podem jamais se cruzar. Determinar a trajetória a partir do conhecimento do campo de velocidade é o trabalho do cálculo integral, que assim segue o caminho inverso do cálculo diferencial. Aqui temos um grupo de Legos, ordenados como soldadinhos, prontos para partir. Veja os Legos se deslocando. Veja que a ordem inicial foi modificada. Algumas vezes falamos em determinar o fluxo de um campo, um pouco como se todos os personagens flutuassem sobre um rio, ao sabor da corrente, cada um seguindo seu curso. Pense no fluxo da humanidade, estes 7 bilhões de Legos deslizando sobre a Terra. Ou pense no fluxo de milhares de milhares de milhares de moléculas na atmosfera terrestre. Temos aqui um exemplo bem simples, quase ingênuo, que vai nos mostrar a fragilidade do determinismo. Observe este campo de vetores. Os Legos avançam e você vê. Os que estão à esquerda da linha se bifurcam à esquerda e igualmente os que estão à direita se bifurcam à direita. Num certo sentido, o determinismo é real. Cada um segue o seu destino sobre o qual não tem controle. Por outro lado, 2 Legos vizinhos têm destinos muito diferentes. Uma coisinha minúscula pode mudar totalmente o futuro. Bem, aí vocês viram vários itens, várias questões que se estudam em sistemas dinâmicos. E o que eu vou falar a partir de agora, isso aí foi o que motivou, né, em parte, o estudo dos sistemas como sistema dinâmico. E aí passou-se então, eu não consigo resolver termo a termo, equação por equação, mas eu posso estudar os sistemas de um modo mais geral, comportamentos de sistemas. Então, bem baseado assim na teoria qualitativa, que a gente chama de teoria qualitativa dos sistemas dinâmicos, isso é tido como iniciado mais ou menos nos trabalhos de mecânica celeste, e o Henri Poincaré, que era um matemático, físico, engenheiro e filósofo francês, foi um dos pioneiros nessa área, nessa linha de pesquisa, e é considerado por muitos o fundador da linha de pesquisa em sistemas dinâmicos. Tá? Nessa foto aqui a gente vê a Marie Curie e o Poincaré num congresso lá em Solvay. Bom, vou olhar aqui um sistema só para mostrar para vocês a questão da dinâmica. Vamos ver a dinâmica desse círculo, tá? Dessa função que está definida no círculo, dada por essa lei matemática. A gente olha aqui para essa função e a gente vê que ela tem 4 pontos fixos, né? A gente pode, o zero, a classe do zero, a classe do meio, 1/4 e 3/4, são os zeros desse seno, né? É o que zera esse seno. E aí a gente fica com f de x igual a x, então x é um ponto fixo. E aí o que é que acontece então quando a gente itera, ou seja, quando a gente aplica f de x, a f de x, a f, a f, a f, ou seja, fn de x com n tendendo a infinito. O que é que acontece aqui? Não, de novo, vamos lá. Então, o que acontece é que temos 2 pontos fixos, que são os
superior e inferior. Deixa eu botar aqui uma imagenzinha aqui. A gente tem dois pontos fixos que são considerados repulsores, né? Eles empurram todos os pontos para longe deles. E aqui, dos lados, a gente tem os pontos fixos que a gente chama de atratores. Veja, naquele filminho a gente viu que a gente pode considerar sistemas a nível discreto e contínuo. É o que a gente diz de iterar em números inteiros e iterar em números reais, né? O tempo ser inteiro ou o tempo ser real. Então, os passos são o discreto, né? E os carrinhos, né, formam o que a gente chama de contínuo. Tá? Então, essa é a dinâmica dessa função. Basicamente, temos 4 pontos fixos, todos os pontos próximos aos pontos repulsores tendem no infinito para os pontos atratores. Ok? Essa propriedade de repelir ou de atrair, né, em termos de sistemas dinâmicos, é o que a gente chama de propriedade de hiperbolicidade. Na verdade, topologicamente é atração e repulsão, basta. Mas quando a gente pensa diferenciavelmente, o espaço tangente dessa curva aqui, desse espaço que é o círculo, ele tem uma propriedade que é chamada de hiperbolicidade. Então, que é o que eu vou passar agora. Quando a gente estuda um sistema, qualquer lei matemática, qualquer estrutura matemática que a gente queira estudar, a gente quer ver o quanto essa estrutura ela é robusta, ela é forte, né? E em sistemas dinâmicos isso é dizer assim, eu vou estudar a estabilidade do sistema, tá? A robustez. Existe uma diferença entre uma determinada definição de estabilidade e a definição de robustez. Mas basicamente ser robusto é que você pode mexer um pouquinho na sua lei de formação e isso continua tendo o mesmo comportamento, tá? E a estabilidade é ter essa propriedade, mas com um pouco mais, que eu não vou entrar muito em detalhes agora. Bom, uma das mais famosas e pioneiras definições de estabilidade foi a estabilidade de Lyapunov, né? Esse matemático aqui, russo, né? Engenheiro mecânico, físico e matemático russo, ele definiu a estabilidade que hoje chama estabilidade de Lyapunov. Essa definição de estabilidade olha basicamente para cada órbita e uma vizinhança dela. Então é uma questão de estabilidade local. Você pega um ponto, olha para a trajetória dele, pega uma vizinhança desse ponto e olha para a trajetória de qualquer ponto aqui dentro e essa trajetória vai continuar por aqui. Isso aqui quer dizer ser Lyapunov estável. A assintoticamente Lyapunov estável quer dizer o seguinte, que além de ficar dentro da vizinhança, ela tende a ficar muito próxima da órbita do seu ponto inicial. Então, é o que a gente diz de a distância vai para zero, né? Das órbitas vai para zero. Peguei aqui um ponto, que é o x0, andei com ele e tal, e aí peguei um outro ponto aqui nessa vizinhança delta, e esse ponto passei aqui um pouquinho, mas no final, lá quando o t está indo para infinito, ele começa a tender para a mesma órbita. Okay? Isso é ser assintoticamente Lyapunov estável. Mas isso é uma questão local. E globalmente, como é que a gente pode pensar isso? Então, o Andronov e o Potriagin, eles deram uma definição que queria abranger uma coisa mais global, que é chamada estabilidade estrutural. Ou seja, a gente olha para o comportamento global do sistema, você está aqui com uma superfície e tem um campo de vetores nessa superfície, e você olha para esse sistema como um todo, e não para cada pontinho e vizinhança de pontinho. Tá? E aí a gente olha para esse comportamento global e verifica se ele é afetado ou não por pequenas perturbações. Tá? E aí, com isso, eles deram início a uma teoria chamada estudo de estabilidade estrutural e bifurcações. Bom, daí em diante, nesse estudo de estabilidade estrutural, vários pesquisadores começaram a trabalhar sobre isso, em particular o Stephen Ismail, que é esse senhorzinho aqui, super simpático, que atualmente deve estar com uns 90 anos,
e começou a trabalhar questões de dinâmica hiperbólica. Eu vou explicar já para vocês o que é uma dinâmica hiperbólica, mas eu vou primeiro dar o exemplo do Ismail, que ele se inspirou, ele diz, né, que se inspirou aqui na praia de Copacabana para desenvolver esse primeiro grande exemplo de sistema dinâmico hiperbólico, quando ele esteve aqui visitando o INPA. E um pouco da história, né, dos sistemas dinâmicos no Brasil. Então, passemos à ferradura. Veja como este quadrado se deforma com o passar do tempo. A transformação T combina uma dilatação, uma contração, mas também uma dobradura. Quando o quadrado retorna sobre o disco original, ele tomou a forma de uma ferradura. Observemos agora o comportamento do quadrado quando se volta no tempo pela transformação inversa. Uma dilatação, uma contração, uma dobradura, mas tudo isso no sentido inverso. Tentemos imaginar o futuro e o passado do quadrado. Depois de uma volta, nós vimos que ele se torna uma ferradura. Depois de uma volta para trás, em direção ao passado, ele se torna uma ferradura girada em 90 graus. As duas faixinhas verticais que você vê na interseção do quadrado e da ferradura são, por sua vez, comprimidas, dilatadas e dobradas. Temos o mesmo comportamento no passado. E toda essa estrutura se reproduz infinitamente. Um pouco complicada essa ferradura. Como podemos entender sua dinâmica? Bom, a pergunta dela é muito pertinente. Como que a gente pode entender a dinâmica, mas isso é assunto para uma outra palestra, que é o que a gente chama de dinâmica simbólica. Vejam aqui como é que era a definição da ferradura. A gente tinha um quadrado, né? A gente pegou esse quadrado, comprimiu na direção vertical, né? Horizontal, e expandiu na direção vertical. Tá, depois a gente dobrou e colocou lá de novo. Mas essa é a característica mais importante. É que você tem duas direções do seu espaço tangente, que seria aqui o plano. Tá? Você pega um ponto aqui qualquer e quando você olha para a direção horizontal, você está comprimindo, ou seja, você está contraindo os vetores. E quando você olha para a direção vertical, você tem expansão de vetores. Essa é a definição de hiperbolicidade. É você ter uma decomposição do seu espaço em subespaços invariantes, todo mundo sabe o que é, bem, pelo menos quem já viu a álgebra linear, né, autovalores e autovetores. Você tem dois espaços aqui, como a gente está em dimensão 2, dois espaços invariantes, e a hiperbolicidade me diz que um desses espaços é uniformemente contrator e o outro espaço é uniformemente expansor. Poderia ser tudo expansor, poderia ser tudo contrator, mas essa é a questão da hiperbolicidade. É expandir ou contrair vetores em direções invariantes. Tá? Então, esse foi o primeiro grande exemplo de um conjunto hiperbólico. E, além disso, o Ismail também prova que se você mexer um pouquinho nessa ferradura, ou seja, você pode mudar um pouco a estrutura matemática, a função matemática da ferradura, ou, né, os parâmetros, mas isso continua tendo um comportamento muito similar, igual, as mesmas órbitas periódicas. Bom, o comportamento global desse sistema é similar.
o que a gente sabe é que os conjuntos hiperbólicos são robustos e, mais do que isso, aqueles que estão próximos têm um comportamento similar, ou seja, você tem uma certa estabilidade estrutural aí. Mas existem casos em que o sistema dinâmico não é estável estruturalmente. Tá? Essa é a representação da hiperbolicidade para um fluxo. No caso discreto é mais ou menos isso, você tem a divisão, né, e expande e contrai. No caso de um campo de vetores, você ainda tem que considerar a direção do campo, porque tem mais uma direção invariante, só que essa nem expande nem contrai, ok? Então é mais ou menos isso aqui, você tem uma direção que contrai, que é ES, né, essa chamada ES, aqui está o ponto. Quando você anda com esse ponto, você tem aqui a direção do campo, e você tem aqui a direção que a gente chama de expansora. Veja, qualquer regiãozinha que eu pegue aqui nessa vizinhança do P, e quando eu itero, ela começa a se expandir. E no caso da contratora, ela começa a se contrair. Tá? Isso aqui é hiperbolicidade. Tá, professora, mas sistemas dinâmicos é só isso? Não. Não. Mentira da professora se ela disser que se resume a questões de estruturas topológicas, diferencialmente topológicas. Né? Tem também a teoria ergódica. A teoria ergódica, que é o ramo da matemática que estuda os sistemas dinâmicos no ponto de vista da teoria da medida, ou seja, passa a ser uma coisa mais estatística, tá, do que o que a gente faz na questão topológica, e foi mais ou menos motivado pela física estatística, né? Isso foi muito fundamentado na questão da hipótese de ergodicidade, lá da termodinâmica. E o que quer dizer hipótese de ergodicidade? Né? A longo termo, o tempo de permanência dos estados, né, que tem a mesma energia, numa certa região, fica ali, ok? Mas tende que que é difícil, assim, eu não vou começar a definir agora medida para vocês e tal. Vou deixar um pouquinho no ar, né? Aqui a gente tem um comportamento não ergódico, tá? A gente vê que a gente tem essa distribuição aqui, mas ela não visita o outro poço de potencial. Então ela não é ergódica, ok? Na teoria ergódica, que a gente, matematicamente falando, a gente traduz essa hipótese para teoria da medida. E a gente olha como isso aqui era para estar aqui em cima, a região do espaço de fase é proporcional ao volume, tá? Mas tudo bem. Foi a correria para fazer o slide, pois está certo. Bom, então a gente tem muitas vertentes dentro do sistema dinâmico, não só pelo ponto de vista da topologia diferencial e, consequentemente, da geometria, das equações diferenciais, como a gente também estuda a questão essa teoria ergódica é bastante análise, né? Análise funcional em particular. Mas tem questões de álgebra, né? Tem a topologia algébrica, tem muitas relações de entropia com a homologia. Então, essa área realmente é uma área muito, muito interdisciplinar. Ok? Tá, mas do ponto de vista da dinâmica, a gente tem coisas que não são robustas, como eu falei para vocês, que é o exemplo, por exemplo, o exemplo mais emblemático é o atrator de Lorentz. Né? O Lorentz, ele fazia um estudo de meteorologia, chegou às equações usando Saltzman, né? e etc. Rayleigh, ele chegou à simplificação das equações, tá? E essas equações bem simplificadas, muito, muito, muito simplificadas, que hoje são chamadas de equações de Lorentz, ou Lorentz, né? E ele percebeu o que a gente viu naquele quadrinho inicial, que era a questão de pontos muito próximos tendem a se afastar. Aqui a gente tem um exemplo. Veja, se você pegar dois pontos aqui nessas duas curvas muito próximos, em um tempo finito eles se afastam muito.
e sabe-se lá quando é que eles vão se encontrar novamente. Tá? Então, isso é um exemplo de conjunto robusto. Se você perturbar as equações de Lorentz, isso aqui continua tendo um comportamento parecido, né? Mas esse conjunto não é uniformemente hiperbólico como o que definiu o Ismail e etc. Tá? Então tem muito mais coisa dentro da dinâmica do que acredita a nossa vã filosofia. Eu vou falar um pouquinho da conjectura de Palles, porque tem uma tendência, deixa eu voltar um pouco, né? Eu falei da hiperbolicidade, da dinâmica topológica e falei da teoria ergódica. Há uma tendência, principalmente aqui, de tratar como se sistemas dinâmicos hoje fosse basicamente trabalhar a teoria ergódica, né? Como se essa parte de hiperbolicidade ela já fosse obsoleta. E não é verdade, ok? A dinâmica hiperbólica mesmo, uniformemente hiperbólica, ela já foi muito estudada. Tem alguns problemas ainda em aberto, mas, bom, ela já foi bastante estudada porque foi desde 1960. E atualmente a gente tem o que a gente chama de hiperbolicidade parcial, que é um desdobramento da hiperbolicidade uniforme e também uma linha de pesquisa super promissora. Dentro dessa linha de pesquisa de hiperbolicidade mais fraca, que a gente chama, tem os estudos dos fluxos com singularidades, como o tipo Lorentz, que tem uma hiperbolicidade chamada hiperbolicidade singular. Então, há uma tendência, às vezes, de quem gosta mais da teoria ergódica de querer fugir um pouco disso, né? E tratar de como se o assunto atual fosse, basicamente, teoria ergódica e formalismo termodinâmico. As duas coisas são atuais, né? E um dos exemplos disso é a teoria da conjectura de Jacob Palles, né? Que fala sobre estudar, classificar o comportamento assintótico de todas as trajetórias típicas, né, da maioria dos sistemas dinâmicos. Tem um enunciado básico que trata especialmente de hiperbolicidade, que é supor que um sistema dinâmico ele pode ser aproximado ou por aqueles que são hiperbólicos, que têm um comportamento assim, ou por aqueles que exibem uma bifurcação homoclínica, por exemplo, que a gente tem uma conexão homoclínica, né? Ela vai e volta. Isso aqui a gente pode quebrar. Então, é o que a gente chama de bifurcar, o momento em que a gente quebra o sistema, muda a configuração do sistema. Mas a conjectura global, né, ela diz que existe um conjunto denso de dinâmicas, ou seja, de funções, de aplicações dinâmicas diferenciáveis, tal que, entre outras propriedades, qualquer elemento desse conjunto D, ele tem um número finito de atratores métricos. Isso envolve topologia e teoria ergódica, cujas bacias de atração têm probabilidade total na variedade ambiente. Então, uma das maiores conjecturas estudadas hoje na área de sistemas dinâmicos envolve todos os assuntos. E aí eu queria fazer uma pausa aqui nessa apresentação e falar um pouco da minha linha de trabalho, né? Eu tirei antes do tempo, eu acho. Isso, acho que eu tirei antes do tempo, mas tudo bem. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado, que o pessoal gosta muito. O teorema, ele é um teorema já conhecido há muito tempo. Todo mundo aceitava. Foi um teorema enunciado por Ricardo Magnier. Ricardo Magnier era um matemático uruguaio que fez toda a sua carreira matemática aqui no Rio de Janeiro, no INPA, um cara genial, e ele tinha muito essa pegada de misturar sistemas dinâmicos com tudo, com topologia algébrica, com álgebra, com medida e EDP, era um cara muito bom. E ele enunciou um teorema famoso que é usado em dinâmica desde sempre, que é o teorema de densidade geral ergódico de Magnier. Quem já fez teoria da medida ou teoria alguma coisa relacionada com isso sabe
do Birkhoff, já ouviu falar em Birkhoff, von Neumann, em Kingman, que tem os famosos teoremas ergódicos. E o Bannier fez um famoso teorema ergódico de fechamento, e como consequência desse teorema ergódico, tem o teorema de densidade geral ergódico. Então, só que ele enunciou e ele não provou esse teorema. Tá? Ele, basicamente, ele enunciou e disse, olha, segue assim assado. E o cara era muito bom, todo mundo sabia que aquilo ali ia funcionar. Em, acho que 2001, o Abdennour, Courvoisier e Bonatti provaram a versão para caso discreto. E na minha tese de doutorado eu precisava usar esse teorema para provar alguns teoremas da minha tese. E como não tinha prova para fluxos, eu fiz a prova para fluxos. Então, o que eu vou mais ou menos apresentar para vocês, eu não vou entrar em detalhes, é só para vocês verem como teoremas fortíssimos envolvem dinâmica hiperbólica, dinâmica topológica, teoria ergódica, topologia. Então, o quanto mais você tiver conhecimento matemático, melhor para você resolver os seus problemas. Tá? Então, eu vou considerar assim, vamos pensar que a gente está com uma superfície compacta, né, de dimensão n qualquer, finita, dentro de um certo RK. Né, vocês que já estudaram cálculo 2, 3, sabem o que é isso. Análise no RN ou no... Então, a gente vai considerar um campo de vetores. Tá? Eu estou pegando x, os pontos em M, e estou indo para o espaço tangente. E o fluxo está na variedade, da variedade na variedade. Uma singularidade para o campo de vetores é um ponto fixo para o fluxo, ou seja, é um ponto em que o campo de vetores é nulo, né? A velocidade ele não sai do lugar. E a gente diz que uma singularidade é hiperbólica se a derivada tem autovalores com parte real não nula. Para um conjunto é um pouquinho diferente. Para um conjunto de pontos que não sejam uma singularidade, a gente tem que definir no espaço tangente, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês. Tem a direção do campo, que é esse do meio aqui, tem uma direção que contrai e uma direção que expande, ok? Isso aqui é o que quer dizer que ela contrai e isso aqui é o que quer dizer que ela expande, ok? Tudo isso é uniforme, todas as cotas, tudo uniforme, ok? E aí a gente sabe, é bem sabido que essas propriedades dinâmicas elas persistem por pequenas perturbações. Aqui de novo a nossa figurinha, aqui ela contrai, aqui ela expande e aqui é a direção do campo. Isso é uma cela, que a gente chama aqui, digamos que tem uma singularidade, ela tem uma direção expansora e ela tem uma direção contratora. Né? Então os pontos que estão aqui vêm para cá e depois vão embora, né? Daqui vem para cá, vai se aproximando, depois vão embora. E os pontos que estão em cima dessas retas, os que estão aqui vão embora e os que estão aqui morrem, que a gente diz que morre na singularidade. Ok, o lema que o Bannier provou, de fato, que é chamado de closing lemma ergódico. Closing lemma quer dizer lema de fechamento. Você pega uma órbita e você quer ver se você consegue fechar uma órbita recorrente, né? Ela volta perto dela, ok? Então, você quer saber se você pode fechar essa órbita numa órbita periódica, ok? A gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, tem muita definição, por exemplo, fecho convexo de medidas críticas. Não vou entrar nesses detalhes, ok? Eu só estou apresentando para vocês mais ou menos. A gente diz que a medida é crítica se ela for suportada ou numa singularidade ou num ponto periódico. O conjunto dos pontos críticos de um campo de vetores, de um fluxo é singularidades e pontos periódicos. Tá? E aí, a gente usa, por exemplo, esse lema de semicontinuidade, né? A gente define o que é ser semicontínua, inferior e superior, quem estudar topologia aí vai saber o que é. E esse lema aqui diz que se você tem uma função, né, que é semicontínua inferior ou superior, a gente tem um conjunto residual. Residual é um conjunto denso, contém abertos densos, né? E o que ele está dizendo é que existem
muitos conjuntos que são pontos de continuidade, muitas funções, né? Ou, se você considerar esse espaço aqui, espaço de funções, que são pontos de continuidade dessa função. E aí tem várias definições, etc., como a gente pegar um espaço métrico compacto, considerar as medidas de probabilidade. Veja, a gente começou com topologia, depois a gente começa a falar de pontos que se aproximam e que você pode perturbar e transformar em uma órbita periódica, como esse aqui, ok? Que são chamados pontos delta bons. Pontos delta bons são aqueles que, para um fluxo, ele está chegando perto, aí se você perturbar o fluxo, pegar um outro Z aqui, ele vira uma órbita periódica, ok? Que também é uma coisa topológica. Depois a gente entra no espaço métrico e considera as medidas de probabilidade. Bom, pegamos uma função mensurável, consideramos o que é uma medida sem invariante, e daí a gente começa a trabalhar com a medida ergódica. Uma medida ergódica que, quando você pega qualquer conjunto invariante, ela vai dar peso total ou nenhum para esse conjunto invariante. Tá? Então, a gente diz que uma propriedade tem válida em μ quase todo ponto se ela é válida, exceto num conjunto de medida nula, tá? De μ medida nula. Ok. O lema ergódico de fechamento de Mañé diz que, se você considerar qualquer medida de probabilidade invariante para um campo, então a medida do conjunto de singularidades e pontos que são delta bons, ou seja, que são fecháveis, tem probabilidade total, tem medida μ probabilidade total, né? Ou seja, quase todo ponto com respeito a essa medida é bom. Tá? Isso é um teorema muito forte e muito bonito, né? Esse teorema está dizendo que qualquer medida ergódica pode ser bem aproximada por medidas suportadas em órbitas críticas. Tá? E uma consequência, né, dele é que a gente pode obter um campo perto, como eu falei, do campo X inicial que a gente pediu, com uma órbita ou periódica ou uma singularidade, tal que a medida que está suportada nessa órbita, ela está tão perto, no sentido frac-estrela e de Hausdorff, da medida μ primeira que a gente tinha considerado. Isso é muito, muito forte. Mas tudo isso usa vários elementos da matemática para se provar. Okay? O teorema de densidade ergódico, que não é o geral, que é o que eu vou apresentar depois para vocês, é exatamente isso. Você pegou uma medida ergódica, pensou num campo de vetores C1 genérico, ou seja, dentro de um residual no espaço de campo de vetores, e você vai ter que, para toda a vizinhança da medida μ e toda a vizinhança dos compactos, né, do suporte de μ dentro dos compactos, né, toda a vizinhança compacta do suporte de μ, vai existir uma órbita periódica ou uma singularidade, tal que a medida crítica suportada nessas órbitas pertence a essa vizinhança da μ e o suporte está contido nesse V. Tá? Daí, eu vou só pontuar aqui como é que é o ingrediente da prova. Se você pegar o conjunto das medidas de probabilidade invariantes ergódicas e considerar o ponto, os campos de vetores de classe C1, cujos pontos críticos são hiperbólicos, isso é um conjunto residual no espaço de campos de vetores C1. Tá? Ou seja, tem muitos. É um teorema famoso chamado teorema de Kupka-Zmeyer. Depois a gente constrói uma função que sai desse espaço de campos de vetores e chega nos compactos de medidas versus compactos em M. Okay? Medidas ergódicas, né? Bom, de medidas invariantes, mas em geral a gente vai olhar para as medidas ergódicas. E aí, essa aplicação a gente consegue provar que ela é semicontínua inferiormente sobre esse conjunto dos campos que tem todos os pontos críticos hiperbólicos, né? Exatamente porque a hiperbolicidade é uma propriedade robusta.
E aí o lema de semicontinuidade implica que a gente vai ter que a restrição dessa função psi maiúsculo aqui, a esse conjunto residual dentro, que é um certo conjunto residual dentro desse G12, ela vai ser contínua. E daí o lema de fechamento ergódico garante que a gente consegue campos de vetores próximos, tão próximos quanto a gente queira, que exibem órbitas críticas, que sombreiam, ou seja, que estão muito perto da primeira órbita que a gente olhou, que é a órbita de X, e que a medida ergódica suportada em YN aproxima a medida ergódica que está sobre essa medida μ. E aí vem, de fato, o teorema de densidade geral ergódico para fluxos, que diz que existe um conjunto residual no espaço de fluxo C1, né, de campos de vetores C1, tal que, para qualquer campo dentro desse residual, toda medida invariante é aproximada por uma medida que é o limite de uma soma convexa de medidas ergódicas suportadas sobre uma órbita crítica. Tá, eu não vou entrar nos detalhes, eu só queria realmente dar uma ideia para vocês de como o uso de todas essas... Eu estou meio perdida aqui, eu não sei onde é que eu estou. Ah, voltei. E como é que a gente usa exatamente tantos aspectos, né, da matemática dentro do estudo de sistemas dinâmicos. Esse teorema me ajudou a fazer uma prova de vários teoremas que eu precisei fazer na minha tese. E eu gosto muito, eu sei que as pessoas gostam muito que eu presente ele, mas é do Maillet, tá? Eu só fiz seguir as regrinhas que ele tinha dito que dariam certo. Mas é uma prova muito bonita, me envolveu em ter conhecimento de muitas outras coisas que eu não tinha na época. Então, voltando à minha apresentação, deixa eu abrir minha apresentação aqui de novo e voltar para onde é que eu estava. Aqui, conjectura de pares. Tenho tempo ainda, né? Tem um pouquinho. Já vou terminar. Daqui a pouco eu termino. Como é que eu faço pra... Acho que é isso aqui, né? Por que ele não abriu a... Vocês estão vendo o slide total ou estão vendo só o... Alô? Todo mundo está me vendo? Por que ele está pausado? Oh, meu Deus. O que houve? Agora foi? Agora foi, gente? Alô? Foi? Foi. Beleza. Então, vamos voltar lá para baixo. Vamos voltar. Aqui a gente já viu. Ok. Bom, já falei, né, que existe a questão do caos da estabilidade, que a gente chama de sensibilidade às condições iniciais. E as minhas mídias de pesquisa, como vocês puderam ver na demonstração do teorema de Maillet lá, né, é trabalhar aspectos topológicos, geométricos e ergódicos de sistemas dinâmicos. E aí dentro disso a gente estuda estruturas dinâmicas, formalismo termodinâmico, medidas SRB, comportamento histórico, formas quadráticas e caracterização de propriedades dinâmicas, uma definição nova que é a ergodicidade de Baire, tratores estranhos, que é coisa do tipo do Lorentz, e a conjectura de pares. Bom, para encerrar, eu vou fazer agora uma brincadeirinha chamando as mulheres na matemática. Eu botei poucas, porque eu sabia que o tempo não ia dar, eu queria fazer um apanhado geral da teoria de sistemas dinâmicos, mas isso aqui é para trazer para a gente umas iniciativas que nós temos aí para mulheres na matemática. Então, uma das que eu sou mais fã, que é a Amy Noether, né? Ela, como vocês já devem ter ouvido falar,
trabalhou no campo da física teórica, álgebra abstrata, trabalhou com Hilbert, com Klein e, bom, o Einstein foi, assim, fanzaço do trabalho dela, claro. Com a ascensão, bom, primeiro que ela, por ser mulher, levou anos ensinando lá na Alemanha e não podia ser considerada oficialmente porque era mulher. Ela tinha que dar aula sob o nome de Hilbert. Depois, com a ascensão nazista, ela se refugiou nos Estados Unidos e foi lecionar em Bryn Mawr, em Princeton, e ela mesma disse: é uma universidade de homens onde as mulheres não são bem-vindas. Bom, Eugênia Leontovich Andronova, ela foi esposa do Andronov, que a gente viu logo no início da palestra, e ela obteve o doutorado depois que já era pesquisadora, tá? E após a morte do Andronov, com quem era casada, ela continuou todas as pesquisas em bifurcações, concluiu vários trabalhos que tinham em conjuntos e fez trabalhos próprios também. A Marília Peixoto, que foi matemática e engenheira, pesquisadora em sistemas dinâmicos, professora da Escola Politécnica, quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro era ainda a Universidade do Brasil, trabalhou muito com o estudo de funções convexas, foi a primeira mulher brasileira eleita membro da Academia Brasileira de Ciências. Antes dela, apenas Marie Curie, que era associada estrangeira. Aluna, para trazer um pouquinho para os nossos tempos, né? A Luna Lomônaco, que é pesquisadora do INPA na área de sistemas dinâmicos complexos. Ela estuda o conjunto de Mandelbrot, que é esse conjuntinho pretinho aqui. Okay? E ganhou o prêmio L'Oréal Unesco ABC para Mulheres na Ciência em 2018. E está conosco aí nos projetos de Mulheres nas Ciências. Vou fazer minha propaganda um pouquinho, tá? Já que eu estou aqui. Isso aqui sou eu dando entrevista no ano de 2017 lá na Bahia, quando eu ganhei o prêmio Mulheres na Ciência Jovem Cientista, em Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. E, para finalizar, a Maryam Mizrahi, que foi a matemática iraniana radicada nos Estados Unidos, professora da Universidade de Stanford, uma das maiores especialistas mundiais em geometria e sistemas dinâmicos, laureada com a medalha Fields por suas excelentes contribuições para a dinâmica e geometria das superfícies de Riemann e seus espaços de módulo, ou seja, dinâmica, geometria e álgebra. Bem, ela se tornou a primeira mulher e a primeira cidadã iraniana a ser reconhecida por esse prêmio, até hoje é a única mulher também. E o Dia Internacional da Mulher na Matemática, que é o dia 12 de maio, foi criado em homenagem a Maryam, que corresponde à sua data de nascimento, né, o seu aniversário de nascimento. E com certeza, Andrew Noether era uma das maiores e mais importantes pesquisadoras em álgebra, certamente. Sou muito fã do trabalho dela. E eu venho convidar todos, todas, e como os jovens gostam de falar todes, para mim ainda é um pouco difícil, para participar do nosso projeto Dynamic Women, né, que é um projeto geral que busca iniciativas para estabelecer um diálogo sociocultural, né, envolvendo todos os gêneros, em busca de desconstrução de estereótipos e comportamentos preconceituosos e de assédio, né, na área de exatas em particular. Temos aí as redes sociais que vocês podem visitar e, mais em particular ainda, convidar todos e todas para participar do Celebrating Women in Mathematics, que é o evento anual de celebração da participação feminina nas áreas da matemática, inspirado no movimento May 12, criado em homenagem a Mizrahi. E aí vocês podem encontrar informações nos sites, né, tanto dinamicas.im.frj.br/celebra-CWIN, e em breve a gente vai ter sites mais direcionados para as iniciativas especificamente. Tá? Só posso agradecer a vocês, a Ju, pela oportunidade e a vocês por estarem aqui assistindo essa palestra. Muito obrigada. Show?
Não tô te ouvindo, Tá. Ju. Não tô te ouvindo. Obrigado, professora. Ju tá muda. Eu que agradeço a vocês. Muito Ju, obrigado, Luciana. alguma pergunta, gente? Vocês querem? Não? Juliana tá. Juliana, tadinha, não tá conseguindo A falar com a gente volta gente. pra mim. A gente volta pra mim, só pra Gil falar. Tadinha. Fique não, Ju, fique não, a gente te entende, a gente te entende. Faz mímica, faz mímica. Tranquilo, tranquilo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar, tá? Tanto da matemática quanto da história, que eu souber o que eu souber, eu respondo. Licença, professora, que livro a senhora recomendaria para... A senhora tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô ouvindo sim. Que livro a senhora recomendaria para a gente estudar sistemas dinâmicos? Para quem tiver mais interesse. Tá. Existem diversos livros que você pode ler. Depende mais ou menos do que você quer. Um livro de introdução a sistemas dinâmicos já é interessante. Tem alguns. Me escreve que eu posso recomendar. Eu vou botar aqui no chat meu e-mail e vocês podem me escrever que eu passo para vocês. Tem um livro introdutório de Devaney. Tem o Devaney, tem em português também tem alguns, para quem não quiser pegar em inglês. Tem o do Luiz Barreira, né, com a Cláudia Valls, se eu não me engano, que é a Cláudia Valls, Introdução a Sistemas Dinâmicos. Tem o livro que eu gosto mesmo, que eu gostaria de recomendar para todo mundo, é o do Robinson, Clark Robinson. Mas ele é uma enciclopédia, né? Ele não é um livro basicão, entendeu? Então, quando um aluno não conhece nada ainda, eu prefiro começar com os mais simples, assim, que tenham mais exemplos, né? Mas o Robinson é repleto de exemplos, mas ele tem muita coisa, então eu acho que talvez fosse mais... Mas eu acho que, em princípio, a introdução a sistemas dinâmicos do Luiz Barreira já ajuda. Tem o Devaney, que o professor Andrew recomendou também, An Introduction to Dynamical Systems. Né? Eu posso colocar aqui. Tem Introduction to Complex Dynamical Systems, ou Holomorphic Dynamical Systems, ou alguma coisa assim. Não sei se estou lendo de Eu não sei. E também tem, deixa eu botar aqui. Vou aproveitar já a deixa do Andrew, Introdução aos Sistemas Dinâmicos, do Luiz Barreira também. Eu gosto muito do Clark Robinson. Chaos, Stability, etc. Introduction também to Dynamical Systems, mas ele fala de caos, estabilidade e etc. Mas me escrevam assim, se não conseguirem achar só com essas indicações, me escrevam que eu mando para vocês sim uma bibliografia geral assim, tá certo? Obrigada, Luciano. Mais alguém? Não? Disponha, Ju. Eu que agradeço. Com certeza. Show de bola, gente. Brigadão. Ó, a Ju tá conectando o áudio aqui, finalmente. Vai tentar pelo celular, Ju? Consegue me ouvir? Agora sim. Bom, Cheia das antes que comece a dar tecnologias. interferência, eu tô com o celular e o computador aqui. Queria só agradecer a Luciana mais uma vez pela palestra. Gostei da lista das mulheres, a gente vai dar continuidade aí, colocar mais um Isso, monte tem mais. até o final do semestre. Então, pessoal, para continuar acompanhando os seminários aí nas próximas semanas. Muito obrigada, Luciana.
Valeu, Obrigada, gente. pessoal. E na próxima semana a gente segue pelo Google Meet, tá? Eu vou mandar para vocês o link até a próxima semana. Show, show, Ju. Obrigado, Muito- obrigado. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Boa semana, final de semana para vocês. Você tá como host, você pode acabar aí o encontro. É,